Bom dia, sexto ano, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da quarentena passar para a gente poder estar junto na escola novamente. Falando em quarentena, antes um pouquinho da quarentena, a gente começou a trabalhar o capítulo 2 da nossa apostila que fala sobre os antepassados dos seres humanos. Vocês lembram? É, Bem aqui na abertura, tá? Do capítulo, fala sobre origens da humanidade, ok? A gente vê aqui a evolução dos hominídeos, né? Os hominídeos, para quem esqueceu, somos nós seres humanos e os nossos antepassados, tá? Indo do Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal, Homo neanderthalense e a última espécie, o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, ok? Eu vou procurar ser bem breve nessa apresentação que a gente já viu esse conteúdo, tá? Para a gente poder dar seguimento ao módulo 13 e o módulo 14, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, que fala sobre do nomandismo ao desenvolvimento da agricultura, ou desenvolvimento agrícola. Então, gente, vimos também que existem duas teorias, que é a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Uma defendida pelos religiosos, que diz que Deus criou não somente os seres humanos, como toda espécie vivente, tá? E o evolucionismo, que é a teoria defendida por Charles Darwin, um famoso cientista inglês, criador da teoria da evolução da espécie. E ele afirma que toda espécie atual ela precisou se adaptar ao ambiente que estava vivendo, tá? Para evoluir. Depois, a gente viu no módulo 11 e 12, que estava falando sobre a humanidade na pré-história da África para o mundo. Aprendemos que a África ela foi o berço da civilização, ela é considerada o berço da civilização, o berço da humanidade, tá? Porque lá foi descoberto os primeiros fósseis, tá? Que eram fósseis de uma mulher que recebeu o nome de Lucy. Esse fóssil ele tem 3,2 milhões de anos, tá? Vimos o desenvolvimento dos hominídeos indo do Australopiteco até o Homo sapiens e observamos que ao longo de milhares de anos o crânio dos hominídeos ele foi crescendo, tá? Depois do Australopiteco veio o Homo habilis, tá? Que significa homem habilidoso, porque ele teve a capacidade, a habilidade de fabricar as suas primeiras ferramentas com as mãos, tá? É claro que eram ferramentas bem pré-históricas, tá? Mas eles conseguiam fabricar essas ferramentas com pedaços de osso ou pedaços de pedra para poder se defender, tá? Depois surgiu o Homo erecto, que foi a primeira espécie de homem, de hominídeo, a andar de forma ereta, tá? Ele se alimentava principalmente de carne, tá? E ele conseguiu ir a pé de um continente para o outro, tá? Depois do Homo erecto surgiu o homem de Neandertal, o Homo neanderthalense, que foi a espécie de hominídeo que viveu na era do gelo, lembram disso? Tá? Ele viveu na era glacial e por esse motivo ele teve que se adaptar ao ambiente frio e ele se protegia com peles de animais, principalmente com peles de mamute e habitava em cavernas. Foi o Homo de Neandertal, ou homem neandertalense, que deixou aqueles registros nas paredes das cavernas que a gente conhece hoje, que são as pinturas rupestres, tá? Depois de um certo tempo, surgiram o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Ok, gente? Então, o Homo sapiens, ele foi capaz de fabricar as suas ferramentas, tá? Com armas mais elaboradas, a construir sua própria moradia, a realizar rituais religiosos, a usar a linguagem, tá? Uma linguagem mais complexa, a escrita,
e a praticar a agricultura e o pastoreio. Então, isso daqui foi uma revisão bem rápida do que a gente já deu para a gente poder entrar no módulo 13 e no módulo 14 que a gente vai estudar hoje, ok, pessoal? Então, o módulo 13 e o 14 fala do nomandismo ao desenvolvimento agrícola, tá? Está na página 201 da nossa apostila. Então, gente, deixa eu colocar aqui. A pré-história, ela é o período que antecede a história. Tá aí o nome pré-história que vem antes de história, ok? Ele é marcado por realizações humanas, onde existem classificações de alguns períodos distintos, tá? Esses períodos são o período paleolítico, tá? Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, onde os hominídeos, os seres humanos, tá? Fabricavam ferramentas com lascas de ossos, chifres, pedras e madeiras, tá? Habitavam cavernas, viviam em grupos e eram nômades. A grande conquista naquele período foi a descoberta e o controle do fogo, ok? Eles eram nômades por quê? Vocês lembram? Porque eles ainda não tinham conseguido inventar a agricultura, não tinham descoberto a agricultura ainda. Então, eles precisavam sair de um lugar para outro em busca de alimentos. Alimentos esse poderia ser frutos, tá? Ou caça. Então, quando começava a acabar alimentos num determinado local, eles pegavam seu bando e ia para um outro local em busca de alimentos, tá? Por isso que eles eram nômades, ok? Já a partir daí surgiu um outro período, que foi o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Ele surgiu há cerca de 10.000 anos atrás, tá? E o ser humano, a partir de então, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário com a descoberta da agricultura, como eu falei agora para vocês, e também a domesticação de animais, tá? Ao desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, dá-se o nome de Revolução Neolítica, ok? As primeiras comunidades sedentárias, elas foram formadas às margens de rios, que eram fundamentais para a irrigação das plantas, e as famílias deram origem aos clãs, que eram chefiados pelos membros mais velhos, que eram chamados de patriota, certo? Eu dei até um exemplo para vocês em aulas anteriores, de uma grande antiga civilização que foi construída às margens do rio, que foi o Egito, que foi construído às margens do rio Nilo, certo? A partir daí, gente, o ser humano ele passou a construir suas casas e usar utensílios de cerâmica para cozinhar e armazenar os seus alimentos. Então, a gente começa a observar que o homem, o ser humano, ele começou a evoluir, ok? Depois surgiu a Idade dos Metais, tá? Ela aconteceu por volta de 5.000 anos atrás, onde o ser humano ele passou a dominar a fundição de metais, surgindo a metalurgia e o trabalho com o bronze, estanho e ferro, tá? Esses 3 tipos de metais. O homem ele inventou a técnica agrícola como o arado de metal e a construção de diques e canais de irrigação, além das armas de metais que davam a garantia de conquistas de novos territórios. Ou seja, foi justamente nessa idade, na Idade dos Metais, que o homem ele começou a elaborar as armas, não só as armas, como também o arado, que para ele era muito útil por conta da agricultura, ok? Na página 203 da nossa apostila, fala sobre das aldeias às cidades, logo abaixo da Idade dos Metais que eu acabei de falar com vocês, tá? Então, gente, o excedente da produção, o homem aí ele já tinha descoberto e dominado a agricultura e ele passou a produzir para si. Só que começou a sobrar. Essa sobra, ela recebeu o nome de excedente da produção, tá? Então, esse excedente da produção das pessoas
faziam com que eles passassem a trocar os seus produtos entre si, ok? Essa prática mais tarde deu origem ao comércio. Cada pessoa passou a exercer determinada atividade dentro da aldeia onde eles moravam, tá? Surgindo a divisão do trabalho. O crescimento das aldeias levou à formação de agrupamentos maiores de pessoas, dando origem às primeiras cidades. Olha só que legal, não é? A partir daí começou a haver uma mudança na organização política dessas cidades, tá? As aldeias elas eram unidas por um laço de parentesco durante as primeiras organizações de cidades, tá? Cujo membro mais velho ele era o chefe dessa aldeia, o chefe dessa cidade, tá? E ele dividia o comando com guerreiros, com homens mais valentes, tá? Com os caçadores mais habilidosos. Então ele dava funções para essas pessoas ajudarem ele na organização da cidade, certo? Voltando aí, o excedente que as pessoas produziam, tá? Na cidade, nessas aldeias, ele passou a ser controlado pelo Estado, que passou a exercer o controle e autoridade sobre os demais membros da sociedade, tá? O que levou à centralização do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, tá? Portanto, gente, a partir de então, o Estado ele passou a surgir da necessidade de administrar uma sociedade, tá? Além do chefe de Estado, ele tinha os funcionários, tá? O chefe de Estado era o membro mais antigo da família que eu falei para vocês agora, certo? Então, além dele, ele tinha também os funcionários que ajudavam na administração da cidade e que passou a ter uma organização hierárquica, onde algumas pessoas controlavam a vida dos demais membros da sociedade, tá? Organização hierárquica por quê? Era como se fosse uma pirâmide, onde tinha um chefe maior, tá? Que mandava, que dava ordem para as pessoas que trabalhavam para ele na organização e manutenção da cidade, certo? Depois disso, surgiu a escrita, tá? Não só a escrita, como os calendários, os números e um sistema de peso e medida para a organização dessa cidade. Não só dessa cidade, como das outras cidades, tá? Então, gente, os cientistas, eles ainda não chegaram a um consenso de onde surgiu a escrita, certo? Alguns acreditam que foi com os sumérios na Mesopotâmia com a escrita cuneiforme. Outros que foi em outros lugares como o Paquistão, o Egito, a Índia, a China, tá? Porém, a escrita que a gente utiliza hoje, a nossa forma de escrita atual, tá? Ela foi criada pelos fenícios e aperfeiçoado pelos gregos, que posteriormente foi aperfeiçoada pelos romanos, tá? Então ainda não existe um consenso de onde surgiu a escrita, tá? Mas o importante é que ela surgiu lá atrás, no passado, em algum lugar, e hoje a gente consegue se comunicar não só através da fala, como também através da escrita. E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Olha só que belezinha. Eu acho que eu consegui passar tudinho para vocês, tá bom? Eu vou deixar as nossas atividades para a gente poder fazer. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Me chamem lá no WhatsApp que eu vou estar tirando dúvidas de vocês com o maior carinho. Olha, um beijão, com muita saudade, muita vontade de estar pertinho de vocês e ó, um coração bem grande para vocês. Tchau, até a próxima aula, pessoal!